Boa tarde a todos, aqui é o Paulo Cassiano, estou gravando esse áudio aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul, região metropolitana aqui de Porto Alegre, onde hoje nós começamos uma trajetória de eventos, que vamos realizar aqui. Hoje à tarde a gente vai ter uma formação de comunhão e conexão com a Terra e biomimetização. Nós vamos fazer duas técnicas que vamos estar repassando para um grupo de pessoas aqui, um grupo pequeno. E à noite vamos ter uma palestra aberta, gratuita aqui no Cianon, para umas 70, 80 pessoas, tá? Tem poucas vagas ainda aqui nesses eventos, tá? Os eventos que ainda temos a oportunidade é o evento que vai acontecer na sexta-feira, que é o Energia do Dinheiro, e no sábado que tem o MTVSS e a formação do Facelift, assim como o Barra de Access. Então esse áudio que eu vou gravar hoje é um áudio bem especial. O que acontece é o seguinte: durante as viagens nós conhecemos muitas pessoas, encontramos gente de todas as crenças, de todas as religiões. Eu conheci muçulmanos, conheci judeus, conheci padres, freiras, xamânicos, esotéricos, ubandistas, espíritas, budistas, pessoas que seguem a crença do hinduísmo, ateus, pessoas que não acreditam em nada, mas pessoas que estavam em busca de algo que pudesse mudar a vida delas. No caso, a felicidade, a alegria, a paz, a glória, a prosperidade. Então esse áudio é um áudio especial, é o primeiro de uma série. Serão 3 áudios. Esse é o primeiro, tá? O nome desse áudio chama As Viagens Cósmicas. As minhas viagens. Vou contar um pouco de coisas que aconteceram ao longo dessas 90 viagens que nós fizemos. Só para vocês terem ideia, eu fiz uns 90 voos, isso de 2015 para... Aliás, 2015, 2016, 2017. Já deve dar mais de 100. Na verdade, tinha 90 até a última vez que eu contabilizei. Hoje deve mais de 100. Então, muita coisa aconteceu. E muita coisa acontece. Então, eu vou contar um pouco sobre as histórias cósmicas das viagens que ocorrem nessa caravana quântica, que eu, a André Novak e outras pessoas se envolveram, principalmente os produtores, que são as pessoas que organizam os eventos, para vocês entenderem o que acontece, por que é muito transformador. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho hoje 90 grupos que eu modero no WhatsApp, 90 grupos espalhados pelo Brasil todo. Eu tenho grupos no Japão, eu tenho grupos em Portugal, na Alemanha, tenho grupos nos Estados Unidos. E tem um grupo internacional que tem pessoas de vários países. Eu já atendi em muitos casos de depressão, pânico e medo via WhatsApp e via Skype de pessoas de outros países. Inclusive uma italiana que estava passando uma crise muito grande, ela se comunicava comigo via inglês e uma pessoa traduzia e eu entendia o problema dela e eu cuidava dela à distância. Tudo foi trabalhos voluntários, porque vocês sabem, que esse trabalho dos áudios, esse trabalho que a gente faz no WhatsApp, é um trabalho voluntário, é um trabalho de dedicação à humanidade, é um trabalho de ajuda à humanidade, é um trabalho para libertar as pessoas do aprisionamento emocional, para as pessoas saírem da Matrix, que é um sistema de crença coletivo, e do sistema de crença interior que ela absorveu ao longo da vida. Então, esse trabalho a gente já faz há algum tempo. Então, são muitos casos. Eu vou contar casos que a gente abordou presencialmente e alguns casos que foram abordados via WhatsApp. Eu atendi um caso muito interessante que aconteceu em Belém do Pará, de um professor que ele entrou em coma. Ele estava entre a vida e a morte numa UTI, num hospital lá em Belém. Eu não vou citar o nome das pessoas, tá? Por uma questão de ética e uma questão de prevenção e cuidado aos nomes das pessoas. Então não vamos citar nomes, eu vou apenas contar os casos. Então ele estava em coma, a família já estava praticamente meio que querendo se conformar com a situação e nós fizemos à distância um trabalho para que ele pudesse ter uma recuperação mental, espiritual. Então eu usei na época, o Ho Oponopono, como técnica para ajudar ele. Eu usei também
umas técnicas do Grabovoi, alguns números, alguns códigos do Grabovoi, e outras técnicas de magnetismo e energia, tudo usando o campo quântico. Gente, em 2, 3 dias, os aparelhos começaram a se mover onde esse rapaz estava hospedado, e a família foi chamada, e ele saiu dessa UTI e foi para um leito. Uma semana depois, ele já estava pedindo comida. Outra semana depois, ele já começou a falar. Moral da história, hoje ele voltou a dar aula. Então, de um coma profundo, ele praticamente ressuscitou. Mas porque ele não estava morto. Ele estava ali adormecido, mediante a um sofrimento, a um problema de saúde que ele teve. Então ele não estava morto e nem estava pronto para desencarne ou para a morte, né? Os médicos, no julgamento deles, dentro da medicina alopática, da medicina convencional, estava vendo por esse lado, e a gente por um outro lado, olhando uma outra alternativa para tentar ajudar a pessoa, e ele conseguiu sair. Então esse é um dos casos que a gente ajudou, junto com uma amiga muito querida lá da região do norte. Ela junto com a gente, fizemos um trabalho que deu esse resultado, sem ter contato com a pessoa, só usando o campo, tá? Então isso é um case, um caso que ocorre, que sempre, às vezes, nos grupos, acontece muito caso de pessoas com depressão. Depressão praticamente 90% dos casos que eu tenho atendido ao longo das viagens. São muitos casos de depressão. Eu atendi um caso de uma senhora que ela estava deprimida, ela não estava nem falando com os filhos, não se alimentava, um conflito muito grande dentro de casa, e já estava há mais de 5 anos em depressão. Mais de 5 anos. E os filhos querendo ajudar e não saber o que fazer, então eu fui ao apartamento dela lá, atendi ela, isso com a técnica do Barras. Você vê o poder de algumas técnicas. O Barras é uma técnica que ela é excelente para questões emocionais, principalmente questões que envolvem muito apego, excesso de apego, pessoas que estão com muitos bloqueios, pessoas que estão limitadas com relação à crença. Essa técnica, ela tem um funcionamento muito bom. Quando eu atendi ela lá, eu vi que não era só a questão emocional, tinha uma questão espiritual. E ela ficou boa. Em uma semana ela não tinha mais depressão. E eu orientei ela a procurar uma casa espírita, uma casa para uma ajuda espiritual, porque tinha uma questão de mediunidade lá, não muito bem resolvida. E até que ela foi buscar e deu tudo certo. Então esse é um dos casos que ocorreram dentro dessas viagens que a gente faz ao longo do Brasil. Isso foi em São Paulo, né? Esse caso foi em São Paulo. E logo depois, meses depois, a gente sempre vai a São Paulo, e ela sempre me procurava, e ela continuava o tratamento. Eu falei para ela que ela continuava sendo tratada. Então a gente usou a técnica do Barras para esse caso específico. E o interessante é que aconteceu um fenômeno, tipo, no dia que eu estava atendendo ela não só passou mal, mas como ela ficou numa posição parecendo aquela cena que aconteceu no Poltergeist, né? Que a pessoa fica totalmente transformada, como se a entidade tivesse incorporado nela. E aí eu tinha um texto de São Miguel Arcanjo, eu me lembro, eu coloquei o texto na cama, e ela, logo em seguida, ela despertou e voltou ao normal, e aquela influência negativa não estava mais presente. Mas o Barras, com essa energia espiritual da nossa presença, por causa desse trabalho, acabou que removendo isso. Dias depois eu fiquei mal, porque a situação que eu estava tratando era muito pesada. Foi daí que a gente começou a fazer um trabalho de proteção, de buscar proteção, tá? Então esse é um dos casos. Teve casos de pânicos, eu atendi muito casos de pessoas com pânico. E a gente usou 2 técnicas. Usamos o Barras de Access e usei também a mimetização e a comunhão com a Terra, porque são técnicas que conectam você com a Terra. E em muitas viagens que a gente fez, principalmente aqui no Sul, em Porto Alegre, em Canoas, né? E a gente pegou muitos casos de depressão, pessoas que tinham sofrido estupro, abuso sexual. São casos bem pesados, bem sérios, que você tem que ter uma acessibilidade muito grande para trabalhar com isso, ouvir isso. E aconteceu também alguns fenômenos, tipo, na hora que a gente estava fazendo alguns atendimentos, as pessoas viam luzes no céu. Chegou a ter avistamento de discos voadores no dia que a gente foi também no templo budista, que foi dias depois dessa passagem. Olha, vocês terem uma ideia, eu estava no templo do Buda lá, que fica em Três Coroas, que é uma réplica lá do Tibete, e a gente visitando lá, eu ouvi uma voz dizer assim: quando tu sair daqui, tu vai receber uma graça. Quando eu desci, a minha mãe me ligou chorando, falando que o meu irmão tinha
tido êxito num processo judicial que a gente estava buscando junto ao INSS. Com essa causa resolvida, a gente resolveria uma questão financeira lá em casa. E a gente realmente alcancei uma graça. E nesse dia também houve avistamento de discos voadores ali próximo ao Tibete. Tiraram fotos e tal, a gente procura inclusive preservar algumas informações e nomes de pessoas para que não haja polêmica, né, com relação a isso. Então essas viagens, ela tem um trabalho muito forte, um trabalho que ele é muito exitoso, com muitos resultados, são muitos casos resolvidos, problemas que envolvem medo. A gente atendeu pessoas que tinham muito medo, crises terríveis de medo, porque o medo, ele em excesso, ele vira o pânico, né? Que é a crise do sistema nervoso central e tal. Então aqui no Sul mesmo eu atendi um caso de pânico muito sério. A pessoa já estava tomando ansiolítico e outros remédios psicoterapêuticos para tentar resolver o caso e não resolvia. A gente fez uma sessão de barras, por isso que o barras, eu cito às vezes o barras e falo bastante, porque o resultado foi fantástico. Mas duas coisas a gente fez. Eu fiz um atendimento psicoterapêutico de conversar com uma pessoa, colocar ela na consciência dela, entender aquilo que estava acontecendo, ela compreendeu, e depois fiz o barras para retirar as influências. Semanas depois, a pessoa não estava mais com pânico, não estava mais com medo, ela tinha conseguido voltar a trabalhar, depois deixou de tomar aqueles remédios. A gente deu um caso também muito interessante, uma pessoa que fumava muito, tinha problemas com cigarro, já fumava há uns 5 anos, tinha feito uma cirurgia para reduzir o estômago e feito uma cirurgia plástica para tentar recompor o corpo da forma que ela imaginava que é. Porque quando você tem muito julgamento com o corpo, muita informação sobre o seu corpo, ou quando você tem muito ponto de vista, muita crítica, você vai meio que bloqueando o seu corpo, impedindo meio que o seu corpo flua, que as coisas aconteçam. E aí o facelift, que é essa técnica do rejuvenescimento energético, ela não trabalha só a questão da aparência, do rejuvenescimento que está apresentado por fora, mas por dentro, fez uma cura muito grande, uma cura de perdão. Tinha um problema de relacionamento muito sério envolvendo a pessoa. E, gente, ela deixou de fumar em 3 dias. Ela já tinha 5 anos que ela não conseguia deixar de fumar. Então, esse é um caso. Logo em seguida, meses depois, ela passou numa seleção de concurso e assumiu um cargo de concurso. Esse atendimento aconteceu no estado de São Paulo, tá? Então, o fenômeno que ocorreu foi o seguinte: no dia que a gente estava atendendo ela, uma tia dela, que tinha falecido de câncer no pulmão por cigarro, ela chegou a ver e sonhar com a tia. Era como se fosse um aviso, um recado, ou que ela estava ligada àquele campo, àquela ancestralidade, ou por apego, ou por alguma coisa. E ela começou a entender que a influência da tia sobre aquela questão do cigarro estava realmente atrapalhando a questão dela. Atendemos muito caso de estupro, pessoas que tinham passado por violência sexual na família e que essa violência sexual acabou criando um problema no relacionamento que elas tinham com companheiros ou que tinham com pessoas que ela gostaria de ter um relacionamento mais íntimo, um casamento ou coisa parecida. E são casos interessantes, por quê? Porque você tem ideia de uma moça que a gente atendeu também em São Paulo, que ela tinha muitos anos que nem ela não chorava. Ela tinha uma crise, um abuso com os homens, uma dificuldade enorme de ter uma relação, e ela fez uma sessão com barras. A técnica do barras, ela é muito forte nesse sentido de trabalhar o campo e o sistema familiar. E aí houve essa cura dessa pessoa. E o interessante é que no dia que a gente entendeu, ela tinha um animal, um cachorrinho, ele não parava de latir, ele ficou totalmente inquieto, como se algo estivesse incomodando. Então existia uma energia ali que estava atrapalhando na casa dela, que estava impedindo dela perceber. E um caso bastante interessante envolvendo dinheiro. O evento da energia do dinheiro, ele tem, de fato, desbloqueado muitas pessoas que têm problema com grana. Muitas pessoas que têm problema com dinheiro. Problema que eu digo assim, não tem facilidade de ganhar, tem dificuldade de prosperar, tem dificuldade de ter as coisas, tem dificuldade de ter um emprego melhor, tem dificuldade de se relacionar com o dinheiro porque ela tem traumas, ela tem medos, insegurança, muitos pontos de vista, muitas críticas,
muito murmúrio, muita energia pesada envolvendo a energia do dinheiro no campo da pessoa. E no dia do Energia do Dinheiro que eu fiz, uma parente da pessoa ganhou na lotomania. A pessoa não tinha esse resultado. Em seguida, dias depois, a pessoa ganhou na lotomania. E a pessoa que participava, ele vendeu ele estava negociando um projeto que valia mais de 500 mil reais. Esse projeto começou a abrir uma porta de negociação. Então, os resultados existem. São milhares de casos. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aí em torno de uns 800 depoimentos. 800 depoimentos em áudios, presenciais, que eu vou começar a chamar essas pessoas para fazer depoimento em vídeo ou áudio. Elas mesmo gravam como elas quiserem, falando sobre a experiência dessas viagens cósmicas, da caravana quântica, desse trabalho que a gente faz presencial. Por isso que a gente convoca as pessoas para estarem nos eventos. Então a gente está aqui no Sul. Por que a gente convoca as pessoas a estarem nos eventos, nas formações? Porque funciona. Entendeu, meu querido, minha querida? Funciona. Pode ver os depoimentos, e porque milhares de pessoas correram para fazer barra de aço. Você vê que está cheio de gente fazendo curso, cheio de gente dando curso e tal. Porque as pessoas viram que funciona. Eu formei praticamente uns 40 facilitadores do Barras. A questão não é a pessoa ser professor, aprender a técnica para usar como seu autoconhecimento e também para ajudar as pessoas. A diferença que tem de alguns profissionais para esse trabalho que a gente faz, que nós temos experiência, nós temos know-how, nós temos a experiência e o conhecimento da metafísica. Essa é a diferença. O conhecimento da metafísica, um pouco da paranormalidade que a gente tem, né? Esse despertar da consciência, os 3.000 atendimentos feitos, tudo isso tem um peso de experiência, um peso de resolutividade. Então, quando a gente chega, somos nós que estamos dando a formação. É a Alberta fulano de tal. Tudo bem, você vai fazer uma formação com ela. E ela vai transmitindo um conhecimento, vai dar a formação. Mas é diferente de fazer com quem tem mais experiência. Eu sempre aconselho você pegar os dois lados. Pegar as pessoas que não têm experiência e aprender com elas também, e aprender com quem tem bastante experiência. Porque quando eu fui buscar esse conhecimento, não só do Barras de Access, mas do Ho Oponopono, a própria ressonância harmônica do Hélio Couto, do Horácio Frazão lá, a técnica que ele trabalha com os hologramas, né? As técnicas de corpo do Access, né, que o Facelift é fantástico, os resultados são fantásticos, é nítido, é notório, pelo amor de Deus, você para e vê, não tem como você se enganar. A questão é que as pessoas continuam se enganando, elas querem resolver os problemas dela, mas não querem buscar a solução, fica em casa esperando a solução, não vai sair pela torneira, não vai sair de uma garrafa d'água que tu vai beber, da lanchonete, do barzinho da cerveja que tu vai, do churrasquinho que tu vai. Não, vai fazer das tuas escolhas. Se tu escolhe estar no evento ou escolhe buscar uma cura, uma solução, o universo conspira a teu favor. O universo conspira a teu favor. Então, são inúmeros casos de desemprego, pessoas desempregadas que não tinham dinheiro sequer para pagar, porque o foco da gente não é o dinheiro. O foco da gente é o despertar da consciência das pessoas. Se as pessoas vêm aos eventos que são pagos, maravilha. É uma forma do universo nos retribuir. Mas se não vem, está tudo certo. Eu dou curso para 2 pessoas, para 4, para 10, para 8, não importa o tamanho. Eu sempre estarei lá. E sempre estarei à disposição de vocês. Sempre estarei à disposição para ajudá-los via WhatsApp, via Facebook. Todas as pessoas que me procuram, na medida do possível, eu vou respondendo. Só que são milhares. Vocês têm ideia? A minha fanpage, que é a página que a gente divulga aquele material dos áudios, que agora a gente está gravando os vídeos e tal. Inclusive eu vou colocar um vídeo muito especial que foi feito por um videomaker de Hollywood. Esse cara trabalha em Hollywood, na indústria cinematográfica, trabalha nos multishows lá, né? Em TV a cabo, nas TVs abertas lá dos Estados Unidos, mora em Los Angeles, que é o Maurício, um queridíssimo. Ele está produzindo os vídeos baseados nos meus áudios. Eu vou lançar um vídeo agora, hoje, sobre o co-criador consciente. Vocês vão ver a qualidade do vídeo. É fantástico. Esse material é para vocês, é para que vocês possam se autoconhecer, se auto-perceberem. Então eu tenho muitos casos, não só de desemprego, mas também casos de suicídio. Pessoas com empresas falidas,
Empresários que tinham empresas totalmente falidas, que não tinham nem capital de giro, que depois que fizeram as sessões, os atendimentos, ou participaram da formação, houve uma grande mudança na vida deles. Essas mudanças, meus amigos, elas só ocorrem quando você faz essa busca. Então, a gente tem casos de padres que vieram fazer formação, freiras que vieram fazer formação, e de manifestação extraterrena, de discos voadores que foram vistos nos eventos, de entidades que foram vistos. Então, todas as crenças estão presentes nesses encontros. Por isso que a gente fala de viagem cósmica, porque o cosmo abrange tudo. Tá? Esse exercício do 21 dias, de você calar a voz do julgamento, que é um exercício difícil de fazer, porque você tem que observar o que as pessoas estão falando e não julgar, observar o que as pessoas estão falando e não criticar, observar o que as pessoas estão falando e não ficar emitindo opinião, ficar no silêncio, na observação, como um observador 100% alinhado com o campo. Ele é fantástico, ele leva você ao despertar da consciência. Esse exercício, ele faz parte da formação que nós vamos dar, da jornada do ser, né? Do despertar da consciência, da técnica que nós vamos lançar antes do fim do ano. Isso faz parte. Então eu estou contando as experiências das viagens, os muitos casos de curas que foram feitos ao longo dessas viagens, presencialmente, para que vocês entendam a importância de estar nesses lugares. E aqueles que não puderem vir serão ajudados também, porque Deus está em todos os lugares e está em tudo. Porque o tudo é o todo e o todo é o tudo. Nós somos o tudo, nós somos o todo. Nós somos seres infinitos. Nós somos seres que já temos uma grande luz. O que precisamos apenas é despertar a nossa consciência. Então, crise de relacionamentos, né? De pessoas com crise de relacionamento, no casamento, crise com o namorado, ou com o noivo, e muitos casos foram resolvidos com as técnicas que nós estamos citando e falando. Então, daí essa importância da gente falar e citar. Então, essas viagens cósmicas, tem casos muito interessantes que eu vou contar nos outros áudios, para vocês entenderem. Até fenômenos. Eu fui fazer um curso sobre a lógica global com um casal que eles moraram na Índia. Eles moraram no Ashram do Sai Baba. No dia que eu estava fazendo o curso lá, só tínhamos 3 pessoas. Certo? Aliás, 5 pessoas. E eu vi um homem com uma cabeleira enorme na cozinha. Quando eu fui olhar na cozinha, não tinha ninguém. Quando eu me lembrei, o Sai Baba tinha cabeleira. Ele manifestou-se quase que fisicamente lá na cozinha, no lugar onde estava o lanche. Eu vi, era como se ele estivesse comprovando e averiguando a minha visita. Nossa, que coisa fantástica. Isso são alguns dos fenômenos que a gente pode relatar, porque nem tudo a gente pode falar em áudio, que as pessoas não entendem, vão se assustarem, têm medo, né, vão fazer julgamento, porque você está ouvindo o áudio agora, você já está julgando, é isso, você está falando isso por isso, porque isso é assim, por isso é aquilo. Não, eu estou falando isso para que vocês entendam a importância de você buscar encontrar o seu caminho, de buscar a felicidade, buscar a cura de si mesmo. Então, essas técnicas, elas fazem esse alavanque, né? É uma forma que o universo entendeu de nos colocar ferramentas para nos ajudar. Quando eu fui fazer essas técnicas, eu não tinha dinheiro para nada, eu estava desempregado, a prefeitura tinha me demitido, eu tive que montar uma turma e ganhei o curso porque eu montei a turma. Então o universo me deu, tudo que o universo me deu, eu tento usar como ferramenta para cada vez mais ajudar e despertar as pessoas, tá? Então a minha experiência do não dinheiro, dos estados de pobreza, de escassez, para esse estado hoje de prosperidade, é uma prova real disso. Tá bom, meus queridos? Um beijo no coração de vocês. Espero que todos possam fazer reflexões, entender e compreender esse áudio. Estamos aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, onde vamos fazer uma série de eventos também. E depois eu sigo para Fortaleza, onde eu vou ficar repousando, tá? Existe uma possibilidade da gente ir em outubro para Uberlândia, tá? E São Paulo a gente não vai fazer eventos nesse mês de outubro, e em seguida, novembro, temos aí Sorocaba, Teresina, certo? E Natal. Sorocaba, Teresina e Natal. E uma possibilidade de Goiânia, que ainda vamos conversar com os amigos de lá. Um beijo no coração de vocês, uma quinta-feira abençoada. Convidamos todas as pessoas que puderem vir ao Fluir Energia do Dinheiro, desbloquear suas crenças, medos de escassez, e venham. A gente não tem nenhuma dificuldade de conversar sobre isso, sobre os seus desafios relacionados a isso. Tá bom, meus irmãos? Uma quinta-feira abençoada. Que Deus ilumine cada um de vocês. Ou vejam um vídeo que está muito legal, está muito bem produzido, tá? E ouça esse áudio várias e várias vezes, se for preciso, para você entender que o caminho e as escolhas que você faz definem quem você é.
Gratidão.